Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as últimas 48 horas são a cronologia da ópera bufa em que se tornou a coligação de direita. Um governo a decompor-se perante o olhar de todos os cidadãos, um primeiro-ministro sem governo e agarrado ao poder que nem uma lapa, um país refém dos humores de um ministro de Estado com zero sentido de Estado. Esta crise resume-se numa palavra: irresponsabilidade. Ou, se quiserem, em duas palavras: irresponsabilidade máxima. A direita não hesitou em tornar o país refém das suas birras e lutas internas. Se há pouco a dizer sobre o degradante espetáculo oferecido por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, Cavaco Silva é outro nome que já deu demasiadas provas de não estar à altura das suas responsabilidades. Estas 48 horas de absoluto desprezo pelos cidadãos e pela consequência de tanta irresponsabilidade nas suas vidas não começaram ontem. Não. A crise que rebentou esta semana é o epílogo de uma crise há muito anunciada, a do falhanço estrondoso da austeridade e da sua incapacidade para oferecer soluções e esperança ao país. Comecemos pelo princípio. A carta de Vítor Gaspar é a carta de um homem derrotado. É a confissão de quem, ao fim de 2 anos, se confronta com o falhanço de tudo aquilo que foi defendendo. Mais do que um mar de desempregados e do endividamento recorde, saber que a austeridade apenas oferece como saída mais austeridade, ainda mais desempregados e mais dívida. Preso na sua própria ratoeira, Vítor Gaspar bateu com a porta. A imagem da tomada de posse, ontem, é um momento simbólico da farsa em que a direita se tornou e para a qual quer arrastar o país, se entretanto não for parada. O proclamado institucionalista Cavaco Silva deu cobro a uma impostura como há muito não se via na política portuguesa. Uma ministra que sabia que não era ministra, de um governo que sabe que já não é governo, foi empossada por um Presidente da República que, 90 minutos antes, ameaçava a oposição a apresentar uma moção de censura a um governo que já não era governo. A resposta da Comissão Europeia, em todo o caso, também merece umas palavras. Diz a Comissão que foi surpreendida com a rapidez da deterioração da situação política em Portugal. É a derradeira prova que há sempre quem teime em nada aprender. O que os eventos deste dia mostram, por muito que custa Durão Barroso, ao BCE e ao FMI, é que a violenta engenharia social a que deram o nome de austeridade, tentando comprimir em 2 ou 3 anos os direitos sociais, laborais e rendimentos conquistados em gerações, é incompatível com a democracia. A chantagem contra a democracia e contra as eleições em Portugal, em que agora embarcam, lembra perigosamente a chantagem feita contra a Grécia. É bom que arrepie em caminho. Sim, há uma crise política em Portugal e não começou esta semana. É a crise política gerada pelo falhanço de todas as metas anunciadas pela austeridade. Sim, o governo ruiu porque já não tinha base de apoio nem condições políticas para a continuação do seu programa de reconfiguração da relação entre trabalho e capital. Que no dia em que o governo se esfrangalha, um dos seus secretários de Estado acha que tem condições para alterar as regras laborais na função pública, diz tudo sobre a obstinação da direita. E que ontem Paulo Portas, de missionário, tenha recusado a aterragem do avião do presidente da Bolívia, Evo Morales, diz tudo sobre um governo que envergonha o país, a mancha negra de quem não sabe o que é soberania e obedece cegamente a qualquer instrução internacional. Senhoras e senhores deputados, o estado de negação a que chegaram Pedro Passos Coelho e Paulo Portas na hora terminal do governo só tem paralelo na dimensão da destruição que impuseram ao país. Neste momento de pântano, é bom não esquecer o essencial. Não é por birras ou amus que esta coligação acabou. Se é a política que ditou o fim do governo, vamos então à política e à responsabilidade pelo destino coletivo do país. PSD e CDS levaram a dívida pública a novos máximos. O FMI prevê atingir os 140% do PIB, ao mesmo tempo que provocaram um empobrecimento sem paralelo à generalidade da população. O déficit está em 10,6% e o desemprego atinge mais de 1.500.000 pessoas. A cada execução orçamental, o desvio é maior. Falhou a austeridade e, por isso, o governo acabou.
O falhanço tem como consequência a falta de credibilidade, interna e externa. Já ninguém acredita em nada do que o Governo diga, anuncie, faça. Prometeram a recuperação e levaram à bancarrota. Uma coligação incapaz de ter a confiança do país, dos partidos que a sustentam, incapaz mesmo de estabelecer relações mínimas de confiança entre os seus ministros, é uma coligação morta. Um governo sem credibilidade, contestado pela população, que conseguiu uma unanimidade nunca antes vista contra a sua política, que viu as maiores mobilizações populares do país desde o 25 de Abril, que foi derrotado na luta contra a TSU, na luta dos professores, que o Tribunal Constitucional condenou, é um governo que não pode governar. Não há governo porque não há maioria. A austeridade falhou e o governo empurra Portugal para um segundo resgate. E é neste momento que é necessário tomar as decisões mais sensatas. A responsabilidade hoje exige duas decisões claras: ter ou não eleições, aceitar ou não um segundo resgate. Face à instabilidade, à profunda crise política em que PSD e CDS mergulharam o país, a única solução de estabilidade e clarificação é ir a votos. Tudo o resto não será mais do que um jogo perigoso de taticismos pessoais e partidários que deixarão o país suspenso e determinarão um governo de pântano, sem estabilidade, sem programa, sem legitimidade. Eleições são a resposta da clarificação em vez do pântano, da sensatez perante a irresponsabilidade destes dias. Eleições são, pois, a única resposta que permite estabilidade e que confere legitimidade. Mais, são a única resposta que resgata a própria democracia da crise de regime a que a irresponsabilidade conduziu o país. Quanto ao segundo resgate, que o Governo preparava já por causa da dívida imensa que gerou e que PSD e CDS aceleram com o pântano agora criado, exige-se clareza de todos os partidos. Não se pode ficar em cima do muro. Ou se aceita mais política de austeridade, mais empobrecimento, mais perda de soberania, mais troika, ou se rejeita o caminho da bancarrota que tem vindo a ser perseguido e se tem a coragem de dizer não à troika e de proteger o país. Daqui a 2 semanas começa a 8ª avaliação da troika e a clarificação é inevitável. Não foi apenas o governo que implodiu. A receita da troika falhou. A escolha é simples. Ou lutamos por um governo que rejeita a troika e proteja o país, ou estaremos condenados a líderes políticos que, no dia em que o país se afundam, entram no primeiro avião para Berlim. A resposta do Bloco é a defesa do país e da democracia, da economia, das pessoas e do emprego. A resposta do Bloco é a renegociação imediata da dívida e a rejeição da troika.